Aqui é a Ronise e hoje, 26 de junho, comemora-se 22 anos do lançamento do primeiro livro da série Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Então, neste vídeo, nós vamos desconstruir esse primeiro livro para entender como a autora utilizou técnicas de criação literária para escrever uma obra que conquistou leitores do mundo inteiro e que faz tanto sucesso até hoje. É o que a gente chama de leitura crítica da obra. Se você gosta de vídeo que desvenda o processo criativo de grandes autores, então já deixa o seu like, que é para esse vídeo poder chegar a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações. Mas antes de começar a falar sobre o sucesso de Harry Potter, eu quero dar um aviso importante. Essa é a última semana para você se inscrever no meu desafio literário Acelera nos 30. O Desafio Literário Acelera nos 30 é um programa de criação literária que eu criei para ajudar você a dar aquele pontapé inicial no seu projeto de escrita. Ao longo de 30 dias, você receberá um desafio diário correspondente a cada uma das etapas do processo de estruturação de uma história. Cada desafio virá com uma orientação de como realizá-lo. Seguindo passo a passo, ao final dos 30 dias você terá uma história completamente estruturada, pronta para ser escrita. Então, se você tem aquele projeto aí engavetado, se você não sabe como dar esse pontapé inicial no seu projeto, não perca a oportunidade, porque eu não sei quando será a próxima turma. O link para inscrição está aqui no box de descrição do vídeo. Corre, porque as vagas são limitadas e o desafio começa no dia 1º de julho. Agora vamos ao tema do vídeo. O que as histórias de Harry Potter têm que são tão envolventes e atraem leitores de todas as idades? Aqui nós vamos olhar atentamente para alguns recursos narrativos utilizados por J.K. Rowling para escrever o primeiro livro da série, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mesmo depois de todo esse sucesso e passados 22 anos, tem gente que ainda não leu o livro. Então, se você é uma dessas pessoas, saiba que você vai encontrar spoilers aqui. Eles são necessários para explicar os recursos e as técnicas utilizados pela autora. E mesmo que você não tenha lido e não pretenda ler o livro, não deixe de assistir o vídeo, porque aqui tem muita dica de criação literária que você pode aproveitar. O primeiro livro começa com uma cena que mostra o contraste entre os dois mundos que coexistirão ao longo da história. O mundo bruxo e o mundo trouxa. Para quem não está familiarizado com os termos, trouxa é como são chamadas as pessoas não bruxas dentro do universo Harry Potter. 3 bruxos, Dumbledore, McGonagall e Hagrid, aparecem à noite na porta de uma casa habitada por trouxas para deixar ali um bebê. Essa ideia de um bebê abandonado perpassa várias histórias, mitos, lendas e contos de fada, inclusive relatos bíblicos, como a própria história de Moisés. O fato de serem 3 bruxos também utiliza a chamada regra de 3, que é um recurso literário no qual as coisas, as pessoas, as situações aparecem sempre em número de 3. Todo protagonista costuma trazer consigo um fantasma ou uma ferida que não o deixa se esquecer do seu passado. No caso de Harry Potter, essa ferida está fisicamente visível na cicatriz que ele traz na testa em forma de raio. Essa é uma lembrança dolorosa de que ele se tornou órfão porque Voldemort, o grande bruxo do mal, matou seus pais quando ele era ainda pequeno, e a cicatriz é o resultado de uma tentativa mal sucedida de também matá-lo. Antes de começar a aventura propriamente dita, o protagonista é sempre mostrado no seu mundo comum, aquele que será virado de cabeça para baixo quando a aventura começar. Aqui somos apresentados, então, ao mundo trouxa, a casa onde Harry mora com seus tios e seu primo, como ele é atormentado por eles. O chamado para a aventura acontece quando Hagrid começa a receber várias cartas de Hogwarts, cartas que seu tio o impede de receber, e mais tarde quando Hagrid chega para levá-lo à escola de magia. É aí, quando ele chega em Hogwarts, que o personagem atravessa o limiar, que separa o mundo comum do mundo especial, e ele adentra definitivamente nesse mundo especial, que é o coração da história. Esse primeiro livro da série é um ótimo exemplo da estrutura mítica utilizada em diversas histórias e lendas antigas. A jornada empreendida pelo herói é longa e compreende grande parte da narrativa. Há logo no início o encontro do protagonista com o antagonista, que é quando Harry, levado por Hagrid até a taverna que vai dar acesso ao Beco Diagonal, encontra com o professor Quirrell, que é a representação de Voldemort. Mas nesse momento, nem o próprio Harry nem nós, leitores, sabemos disso. A taverna, ou um lugar similar, também é algo recorrente nas narrativas míticas. Quem não se lembra da cantina de Star Wars ou do bar nepalês em Caçadores da Arca Perdida?
Essa entrada no mundo especial é muito bem marcada quando Harry chega ao Beco Diagonal junto com Hagrid para comprar os seus artefatos mágicos. Lá ele encontra um mundo que ele nunca pensou existir. Uma analogia possível que podemos fazer é com o livro mágico de Oz, no momento em que Dorothy coloca o pé para fora de casa e começa sua aventura no maravilhoso mundo de Oz. Um herói precisa de ferramentas, de utensílios que o ajudarão nessa jornada. E é justamente no Beco Diagonal que Harry vai encontrar tudo isso. Varinha, vestimentas, material para poções, uma coruja. Inclusive é lá que ele vê pela primeira vez a vassoura Nimbus 2000, tão desejada pelos jovens bruxos. E aí também a autora usa uma outra técnica literária chamada de setup payoff. Essa técnica consiste em você plantar alguma coisa previamente na narrativa para que quando ela volte a aparecer mais tarde, o leitor já reconheça. Isso evita aquela sensação de que o autor está trapaceando, tirando cartas da manga, coisas que não estavam ali na história antes. Essa é uma técnica que ajuda a manter o fair play da narrativa, ou seja, você ser honesto com o seu leitor. Mais pra frente, quando o Harry entrar no time de quadribol, ele irá receber de presente uma vassoura Nimbus 2000 e daí nós, leitores, já sabemos que aquela é uma vassoura desejada por todos os bruxos. Lembra da regra de 3, que eu falei dos 3 bruxos no início da história? Ela volta a aparecer nessa cena do Beco Diagonal. Harry precisa encontrar uma varinha para si. Mas, na verdade, não é o bruxo que escolhe a varinha, e sim a varinha que escolhe o bruxo. Então ele entra na loja do Sr. Olivares, uma loja de varinhas, onde todos os bruxos compram suas varinhas, e ele começa a experimentar. Ele experimenta a primeira varinha, tenta fazer alguma coisa, não dá certo, a segunda também dá uma maior confusão dentro da loja, e só a terceira varinha que realmente funciona com ele, ou seja, a terceira varinha é que o escolheu. E claro, não dá para deixar de notar também que a regra de 3 está presente nos personagens principais da história. 2 outros companheiros vão se juntar a Harry nessa aventura, Hermione e Rony. Todo protagonista precisa ter na história um objetivo externo e um objetivo interno ou necessidade. Nós já vimos isso aqui no canal no vídeo sobre arco do personagem. Eu vou deixar nos cards aqui em cima o link para você assistir, caso ainda não tenha visto. Harry tem um desejo externo que é se ver livre do tio, da tia e do primo, a família trouxa que tanto o atormenta. Mas ele também tem uma necessidade, que ele ainda não sabe a princípio. Tornar-se um grande bruxo e um grande líder benevolente do mundo mágico e provavelmente enfrentar Voldemort lá no futuro. É justamente essa a questão central aí desse primeiro livro. Voldemort, o grande bruxo do mal, morreu de verdade ou está vivo e virá atrás de Harry para acabar o que ele não conseguiu lá atrás quando matou seus pais? Outro exemplo da técnica setup payoff acontece próximo ao final. Depois de vários reveses que Harry, Hermione e Rony enfrentam, eles chegam numa sala em que eles têm que vivenciar um xadrez de bruxo. Mas lá no início da narrativa, Hermione chegou e Harry e Rony estavam jogando um xadrez, só que ela percebeu que as peças se moviam e destruíam umas às outras. Lá naquele momento ficamos sabendo que no xadrez de bruxo as peças se matam de verdade. Então, quando eles chegam nessa sala e precisam os 3 serem parte desse xadrez, serem peças que fazem parte da partida, a Hermione pergunta se aquilo ali é realmente um xadrez de bruxo, porque ela entende que eles estão correndo perigo. No final, temos um grande plot twist, uma virada na trama. Uma revelação de que o grande antagonista de Harry não era o professor Snape, como dava a entender ao longo de toda a narrativa, mas o professor Quirrell, que eu já comentei que Harry encontrou lá no início, mas até então não sabia que ele era a representação de Voldemort. Várias situações ao longo da trama foram mostrando Snape como o provável antagonista, quem estaria tentando destruir Harry. No final, há essa revelação, que Snape, em diversas situações, na verdade, ajudou a proteger Harry contra Voldemort. E para encerrar, nada melhor do que uma boa cerimônia e alguns prêmios. Lembra-se de Star Wars: A Nova Esperança? Em que ao final a princesa Leia dá a Luke e a Han Solo medalhas pelos feitos conquistados? Então, aqui nós temos a Taça da Casa. A cerimônia de encerramento do ano letivo, em que dá a uma das 4 casas de Hogwarts a vitória. Devido aos últimos acontecimentos, há uma reviravolta na contagem da pontuação e a casa grifinória de Rony, Hermione e Rony acabam ganhando a Taça da Casa.
As cenas finais mostram os alunos na estação de trem pegando o expresso de volta para suas casas para passar as férias. Nesse momento, Harry diz que ele não está voltando para casa, porque Hogwarts passou a ser a sua casa. Daí nós conseguimos ver o fechamento desse arco do personagem, a mudança pela qual Harry passou ao longo de todo o ano letivo, através dos obstáculos que enfrentou e das escolhas que ele teve que fazer. Nunca se esqueça, protagonistas não podem terminar a história da mesma forma que começaram, e Harry definitivamente não termina da mesma forma. Ele é agora uma nova pessoa. Então, você já tinha percebido esses elementos na história ou em outras histórias? Deixa aqui nos comentários para a gente conversar um pouco. E se você tem algum livro que gostaria que também fosse feita a leitura crítica, esse processo de desconstrução literária, deixa aqui como sugestão também. Te vejo no próximo vídeo.